Boa noite. Ele está no segundo mandato de governador em Minas Gerais e é um dos 2 pré-candidatos do PSDB à presidência da República. O entrevistado de hoje em Jogo do Poder é o governador de Minas, Aécio Neves. Participa também conosco o jornalista Gustavo Krieger, colunista e repórter especial do jornal Correio Brasiliense. Boa noite, governador. Boa noite, Alô. Governador, daqui a 2 anos, menos de 2 anos, nós vamos ter a eleição para escolher o sucessor do presidente Lula. Por que o eleitor brasileiro deveria trocar, deveria agora escolher o PSDB depois de 8 anos de PT? Olha, eu tenho uma convicção muito enraizada de que nós vivemos, Alô, nesses últimos 14 anos, e chegaremos a 16 ao final do mandato do presidente Lula, uma sequência de avanços no Brasil, desde a estabilização econômica, patrocinada ainda no governo Itamar, mas com Fernando Henrique já ministro da Fazenda, a partir da modernização, da internacionalização da nossa economia, da consolidação dos que eu vou chamar de pressupostos macroeconômicos, de câmbio flutuante, de metas de inflação, de superávit primário. Essa nova construção, esse novo arcabouço macroeconômico permitiu que o presidente Lula, no momento em que adere a ele, que os agrega a sua ação de governo e com um ambiente extremamente favorável do ponto de vista da economia internacional, permite que o Brasil avance nos programas sociais também iniciados no governo do presidente Fernando Henrique e avançou de forma extremamente sólidas, e o Brasil pôde ver um crescimento durante pelo menos 3 ou 4 anos extremamente consistente. Faço essa rápida análise para dizer que, no futuro, acho que os historiadores, os cientistas políticos tenderão a compreender o mandato do presidente Fernando Henrique e do presidente Lula como um só período da história brasileira. E agora é hora de pensar para adiante, não é hora de ficarmos competindo quem fez mais pelo Brasil. Acho até que muitas das virtudes que reconheço no governo do presidente Lula, e também acho que tem equívocos graves, puderam ocorrer em razão do que foi feito no governo anterior. Então, acho que reconhecendo os avanços que vieram nesses 2 períodos, o PSDB tem o dever de mostrar à população brasileira o que fará de diferente, o que ficou pelo caminho, de que formas enfrentar, de como vamos enfrentar as reformas estruturantes que infelizmente não foram e acredito não serão feitas ainda nesse governo, porque estamos partindo para a fase final de governo, já com o ambiente eleitoral contaminando a ação do Congresso Nacional. Quais as políticas regionais de desenvolvimento que poderiam ter sido estabelecidas no país e não foram? Quais as portas de saída para esses programas de assistência social que são necessários, mas que não podem ser o fim do processo de ação social do governo? Enfim, a minha grande discussão dentro do meu partido é exatamente de possibilitar um amplo debate com a presença das bases partidárias para que não se defina apenas quem será o candidato, mas exatamente esse que é o seu questionamento, e acho, Alô, que é o da maioria dos brasileiros. Nós temos que mostrar o que difere o nosso projeto, o novo PSDB, que pretende voltar a ocupar o governo central do projeto que está aí. Esse é o nosso desafio e nós temos que enfrentá-lo. Governador, na eleição passada, que o PSDB lançou Geraldo Alckmin, foi uma campanha radicalizada no discurso, na crítica, na colocação. Alckmin quase que se lançou como uma espécie de anti-Lula e o PSDB acabou perdendo a eleição. O senhor, se for candidato, ou seja quem for o candidato do PSDB, na sua opinião não pode ser um anti-Lula, tem que ser um outro tipo de discurso? No meu caso pessoal, e óbvio que eu só serei candidato se houver uma grande convergência do partido em torno do meu nome. Por isso eu estou estimulando esse debate. Não acho que o PSDB tenha que ter um candidato pela vontade de 1, de 2 ou de 3 atores, por mais significativos ou expressivos que sejam. Mas o que eu defendo é que nós construamos a agenda do pós-lulismo. O que o Brasil precisa viver é um tempo de maior convergência, Gustavo. Eu acho que está exaurida essa disputa quase que fratricida, que coloca de um lado o PT, de outro lado o PSDB, onde as nossas eventuais afinidades são postas de lado pela disputa efetiva do poder. Hoje, o que na verdade distingue uma parcela do PSDB de uma parcela do PT é exclusivamente a disputa pelo poder, e isso obriga ambos os partidos a se vencer as eleições, como já ocorreu no passado e ocorre no presente, a buscar outras alianças, até mesmo mais heterogêneas, eu diria,
sem tantas afinidades quanto as que poderíamos ter. Então eu acho que o que nós devemos pensar em construir é uma agenda nova para o Brasil, respeitando os avanços que ocorreram nesse governo, fazendo as críticas que temos que fazer em relação, seja à gestão pública, seja a falta de alternativas de saída para os programas de assistência social, mas reconhecendo os avanços. Cada um age da forma que acha mais adequada. Gustavo, eu não acho que alguém, por estar do meu lado ou no meu campo político, tem somente virtudes. E, ao mesmo tempo, não acho que alguém, por estar contra mim ou disputando no outro campo político, tem apenas defeitos. Eu acho que o Brasil amadureceu muito ao longo desses últimos 12, 14 ou 15 anos, e se nós olharmos para frente e não para o retrovisor, podemos criar uma nova convergência que fuja dessa radicalização, dessa dicotomia da qual nós somos hoje prisioneiros. Agora, governador, uma dificuldade que a gente percebe aqui, convivendo em Brasília, especialmente no Congresso Nacional, é que o PSDB, ele tem, assim, uma lacuna, ele não consegue se contrapor no discurso ao governo federal. Por exemplo, tem a questão dos juros. Essa questão dos juros, ela foi caminhando. Hoje é praticamente um consenso de que tanto o juro básico como o spread no Brasil são um problema grave que não é enfrentado, e isso pode até impedir uma retomada mais rápida da atividade econômica. Por que o PSDB não se coloca mais afirmativamente nessa discussão? Olha, eu concordo com você que há espaço para uma oposição que não seja oportunista, não seja, inclusive, impatriótica, como em determinados momentos foi a oposição que o PT fez em relação ao PSDB. Você se lembra da dificuldade que nós tivemos para aprovar o Plano Real do Congresso Nacional com a oposição do PT. A lei de responsabilidade fiscal, eu já era líder na época e me lembro da dificuldade. A reforma da Previdência, uma necessidade ainda imperiosa hoje, porque o PT considerava quase que como vício de origem tudo que vinha do governo federal. Eu acho que nós temos como fazer uma oposição firme, fiscalizadora, construtiva, sem atentarmos contra o país. Eu, por exemplo, você provavelmente se lembra, logo que iniciou-se a discussão em relação à reforma tributária, eu fui ter uma reunião com o ministro Guido Mantega e saí de lá dizendo que, obviamente, com algumas correções que precisariam ocorrer, essa não devia ser vista como uma reforma de governo, é uma reforma de Estado, é uma reforma para o país. Mas eu concordo com você que falta uma articulação maior da nossa ação no Congresso Nacional. E especificamente em relação aos juros, ou o mundo inteiro está errado, nem nós estamos certos, ou nós estamos errados e o mundo inteiro correto, quando usa o instrumento de política monetária, inclusive de queda de taxa de juros, como instrumento de aquecimento da economia. Então é o que falta ao Brasil, apesar da última medida tomada pelo Copom, ela vem com atraso e é preciso que essa sinalização iniciada continue por alguns meses ainda, porque esse é o mais vigoroso instrumento que nós temos para enfrentar a diminuição da atividade econômica e ainda não foi utilizado em níveis sequer razoáveis.